Olá, a paz do Senhor Jesus, Shalom, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje gostaríamos de compartilhar uma palavra com você que está no livro de Joel. Joel, capítulo 1, vamos ler. Joel, capítulo 1, que diz assim: A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós ancião, e escutai, todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, os vossos filhos e seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que ficou da largata, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. O que ficou de locusta, o pulgão comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirada é da vossa boca, porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixada de um leão velho. Fez a minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira. Despiu toda, lançou por terra, os ramos se embranqueceram. Lamenta como uma virgem que está cingida de saco, pelo marido e a sua mocidade. Foi cortada a oferta e alimentos e a libação na casa do Senhor e os seus sacerdotes. E agora vamos fazer um pequeno estudo do que quer dizer. Este livro expõe todo o esforço do profeta Joel em transmitir revelações recebidas pelo Altíssimo, não apenas a Judá, mas também a todos nós hoje. O profeta lutou para arrancar a nação das garras do pecado, antes que chegassem os grilhões do inimigo, e se tornasse escravo. Os tempos mudaram, mas as pessoas permaneceram com o mesmo comportamento de outrora. São conhecedoras da verdade, como os israelitas no passado, mas continuam se destruindo por causa da desobediência a Deus. Contudo, o apelo divino persiste, o arrependimento sincero é fundamental para obter livramento e salvação. Então, uma das formas de você crescer, de você ter prosperidade, é você seguir os conselhos do Senhor. É você se arrepender de todo mal, de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te faz infeliz. E realmente, Joel, ele pregou isso, né? Para que o povo viesse ao arrependimento, né? Porque Deus queria vos poupar daquele mal ali que estava para acontecer, mas a palavra de Deus diz que o que nos separa do amor de Deus é o nosso pecado, né? As transgressões que cometemos nos afasta do caminho do Senhor. Ouvi isto, os anciãos eram líderes entre o povo, por isso podiam despertar a memória de toda a nação. Quanto à fidelidade do Altíssimo, eles sempre desempenharam o papel fundamental na sociedade e na obra de Deus, pois ao longo da tua jornada de fé haviam vivido muitas experiências que poderiam servir aos mais jovens. Assim, o discurso deles deveriam mencionar que se a proteção divina havia sido retirada foi porque o povo havia lhe desobedecido. Por isso veio o mal. Isso mostrava que o pecado atrai o juízo e a ira do Todo-Poderoso. Quem comete voluntariamente se afasta da fé, se expõe às más diversas aflições. Então, tem uma parte do provérbio que diz assim: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, né? Mas aquele que encobre a transgressão não prosperará. Então o povo, ele era muito rebelde, povo, sacerdote. E quando os sacerdotes são contaminados, são vendidos, são comprados, né? Quando você lê Miqueias 3:11, fala sobre os sacerdotes que eram vendidos, que profetizavam por sorbono. Tipo Acabe. Acabe, ele pagava profeta para profetizar coisas boas sobre ele. E o que aconteceu naquela época? Deus enviou um espírito de engano na boca de todos os profetas para dizer que ele ia vencer a guerra. E quando o homem de Deus falou a mesma coisa, ele bateram na boca dele. E ele falou: por que você falou isso? Sempre você fala mal de mim. Ele diz: é porque Deus botou um espírito de engano. Então, quando a gente quer uma coisa demais, Deus está falando: ó, meu filho, não mete a mão aí, não vá, não entre nesse relacionamento, não vá por esse caminho. Esse caminho é um caminho destrutivo, esse caminho
um caminho de perda, de confusão. Quando nós vamos, nós acabamos perdendo ali aquela proteção de Deus. Deus nos entrega a sorte e acaba que dá tudo errado. E muitas das vezes lá na frente perguntamos por que deu errado? Porque desobedecemos aquilo que Deus tinha como propósito na nossa vida. Aí, fazer sobre isto uma narração. A instrução divina somente tem valor para aquele que teme a Deus. Ninguém jamais havia visto tamanha praga sobre Judá. Por isso, tudo o que aconteceu ali deveria ser passado a todos os descendentes dos povos. As duras experiências vividas, os grandes livramentos e as provas de fidelidade do Altíssimo devem ser continuamente lembrados para evitar que futuras gerações cometam os mesmos erros. Muitos sofrimentos são enviados quando obedecemos aos conselhos do Altíssimo, evitados, né? Então, devido à desobediência deles, veio aquela punição para aquele povo ali onde Joel pregava, onde Joel profetizava. E você vê, desde o passado, Deus vinha alertando o seu povo: ó, vamos seguir o caminho, porque virá um grande juízo. O juízo virá. E por isso precisamos estar atentos a ouvir e obedecer a palavra de Deus, para que não venhamos sofrer o juízo de Deus. Quando o homem está vivendo na fartura, tende a se esquecer de Deus, mas é na dor que o coração se quebranta, se torna mais maleável para ouvir a voz do Senhor. Por tantas vezes o Eterno alertou aos seus filhos sobre a infidelidade, mas não houve arrependimento da parte dele. O endurecimento do coração dos israelitas lhe rendeu várias pragas de gafanhoto e de inseto, além de fenômenos naturais, conforme a palavra do Altíssimo havia determinado aos filhos da desobediência. Para agravar ainda mais, uma severa seca, grandes incêndios trouxeram fome, nenhuma vegetação sobreviveu. De igual modo, pessoas que não possuem a proteção divina estão sujeitas às pragas espirituais diariamente. Significa que assim como as bênçãos estão condicionadas à obediência, as maldições estão condicionadas à obediência ou à desobediência a Deus. Então a desobediência a Deus sempre vai trazer contraste, vai trazer contenda e vai trazer confusão. Então que você possa meditar também nesse livro de Joel, e aí você vai entender por que o povo israelita, porque muitos deles sofriam tanto pela falta de obediência a Deus. Peço a você que, se gostou desse pequeno esboço, esse pequeno estudo, clique em gostei, compartilhe o vídeo. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Toda vez que entramos aqui com uma oração, com estudo ou com alguma coisa, você possa ser notificado. Valeu? A paz do Senhor Jesus, Shalom, e até o próximo vídeo.